Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Clube Tight Bond. E no vídeo desse mês nós temos um projeto especial para o Dia dos Pais. E para executar esse projeto eu convidei um grande amigo meu, professor de marchetaria, o Flávio. Fala Flávio, tudo bem? Beleza, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo aqui à Nova Marcenaria. Ô Flávio, explica um pouquinho pra gente, há quanto tempo você trabalha com marchetaria? Eu tô há 15 anos já fazendo arte. 15 anos. E a marchetaria, ela consiste em quê? Porque a gente sempre ouve muitas coisas em relação à colagem de peças de madeiras, a lâminas, conversando com o Massal também, que é outro professor que já gravou com a gente aqui para o Clube Tight Bond. Ele comentou que a marchetaria também envolvia a junção de pedras com diferentes cores. Explica um pouquinho para o pessoal como é que funciona. Eu trabalho basicamente com lâminas de madeira. Ela tem entre 0,5 e 0,7 milímetros de espessura. Tem a marchetaria maciça, né, que é de topo, que muita gente trabalha hoje, né, fazem tábuas, enfim. Mas eu trabalho só com lâminas e aí com essas lâminas eu consigo fazer muitas coisas, né? Adornar caixas, vários tipos de caixas, consigo fazer quadros, consigo fazer painéis, tabuleiros de xadrez. Tabuleiros de xadrez, que é o carro-chefe, né? E para o episódio de hoje, nós vamos fazer uma caixa para o Dia dos Pais, usando lâminas de madeira. Então, o Flávio veio para cá para nos ensinar como faz isso, porque é uma técnica que eu também estou aprendendo. E nós vamos usar o desenho de um bigode. Então eu vou deixar esses desenhos para que você possa baixar, para que você possa fazer a sua escolha. Vamos lá, Flávio? Vamos lá! Para apresentar essa aula de marchetaria, nós vamos revestir duas caixinhas. Essa aqui foi o Flávio que trouxe, ela já tem um acabamento aqui com algumas lâminas. E eu trouxe uma outra, fiquei até um pouco envergonhado, acanhado com o tipo de caixa, mas isso mostra que existem possibilidades e vocês vão ver a transformação que vai acontecer. Essa aqui é uma caixa de madeira, mais bem trabalhada, já tem aplicação de lâmina. E essa aqui é uma caixa de MDF crua, que você pode trabalhar também com outras caixas de madeira, você pode trabalhar com quadros. Essa técnica ela se aplica para outras coisas também. Exatamente. Flávio, qual que é a primeira etapa? Nós temos uma etapa de preparação da lâmina. Sim. Como é que funciona? A primeira etapa que eu sempre busco, definir que lâmina que eu vou trabalhar. Que cor de lâmina eu vou usar para revestir essa caixa? Que cor de lâmina eu vou usar para revestir essa caixa? Como você bem disse, né? Essa caixa aqui, ela já tem um certo acabamento feito, né? Ela é de marchetaria maciça. O que nós vamos fazer aqui? Só vou aplicar uma lâmina aqui na tampa dela para dar um acabamento diferenciado, porque ela já tem um acabamento bem bacana, né? Já nessa caixa que você trouxe, ela não tem um acabamento geral, né? Então o que nós vamos fazer? Remover o fecho, metálica, remover a dobradiça e vamos fazer o revestimento dela. Então, nós vamos definir qual é a lâmina que nós vamos usar, cortar a lâmina na dimensão mais próxima possível, deixando um espacinho, é claro, né, para que possa ser feita a colagem depois do refilamento, revestir a lâmina com uma proteção nela com a fita crepe, que eu sempre faço isso para deixar com uma segurança maior, principalmente na hora de cortar. Ela é bem fina, então ela pode quebrar. Exatamente, pode lascar na hora de passar o estilete, então eu faço essa proteção para que ela tenha uma condição melhor na hora do refilamento dela. Então é isso, definir a lâmina, proteger a lâmina, cortar ela do tamanho mais próximo do tamanho onde eu vou fazer a aplicação e dar sequência no projeto. Ponto interessante, quando a gente trabalha com marchetaria, o interessante é que você trabalhe com lâminas que deem contraste. Então uma lâmina mais clara, uma mais escura, e aí você vai brincando com tudo isso. Então nós vamos fazer essa parte de preparação da lâmina e depois a gente vai para a próxima etapa, que é a etapa do corte. Certo? Exatamente. Bom, para fazer o revestimento dessa caixa, defini já as lâminas e eu vou fazer a proteção delas com a fita crepe. Pronto. Essas duas partes são a parte do topo da caixa e a parte do fundo da caixa, né? Então ficaria assim, ó. Agora eu vou fazer o recorte das lâminas que vão ser aplicadas nas laterais
os 4 lados dela. Com as lâminas revestidas com fita, agora nós vamos passar para o corte. A colagem aqui vai ser feita em 2 etapas, então na parte de baixo e também na parte de cima. Lembre-se sempre de cortar próximo, mas deixar um espacinho para que a gente consiga fazer o arremate. E outro, sempre que o pessoal for cortar, a dica que eu dou é: não tenha pressa para cortar. Passa uma vez para fazer o primeiro canal na madeira, passa uma segunda vez com uma leve pressão. Cada madeira tem uma resistência, né? E aí, pronto. Você tem um acabamento legal de corte e uma qualidade melhor ainda, né? Lâminas revestidas e cortadas. Então aqui nós temos 2 partes, uma para a parte de baixo, uma para a parte de cima. Aqui também, uma mais estreita, a outra lateral, aqui a frente da caixa e uma que é a parte de cima e outra a parte de baixo. Soltamos as peças metálicas e agora nós vamos partir para a colagem. E o bigode? Isso que nós estávamos conversando aqui. Existem várias formas de você trabalhar. A gente já poderia ter cortado o bigode e realizado a colagem final com todas as peças, mas nós vamos trabalhar primeiro nas laterais e na parte de baixo e vamos deixar a parte de cima, que é a parte do bigode, por último. Então, nós vamos iniciar o processo de colagem. Nós vamos começar e depois eu vou comentar o porquê eu vou usar essa cola. Enquanto o professor Flávio vai finalizando a colagem das lâminas, eu vou explicar sobre a cola que eu usei. Essa aqui é a Quick & Tick da Titebond. Dependendo da aplicação que nós vamos usar, ela nos ajuda demais. Nesse caso, eu consigo fazer uma colagem muito rápido. Ali, principalmente quando nós temos uma peça curva, que eu preciso colar de um lado, depois colar do outro lado, e a lâmina é extremamente flexível. Então, se eu não tiver uma cola que tem uma pega rápida, vai dar um pouco mais de trabalho. Essa cola aqui tem algumas outras vantagens também. Ela é uma cola que praticamente não escorre. A gente gosta muito de fazer essa brincadeira. Então, é uma cola que você tem um controle melhor na hora de fazer a aplicação, principalmente se você estiver trabalhando numa superfície inclinada, numa superfície na vertical. Ela também é uma cola que cola multimateriais. Então, ela cola madeira, cerâmica, pedra, vidro, tecidos, couros, entre outros. Só lembrando que pelo menos uma das superfícies precisa ser porosa. Então, você até consegue colar vidro na madeira, mas se você for colar vidro com vidro, aí não vai dar certo. Então, se você precisar de agilidade, você pode trabalhar com a cola Quick & Tick da Titebond. E a pergunta que você pode ter é possível usar a Titebond original, a Titebond Premium e a Titebond Ultimate para fazer colagens de lâminas? Sim, é possível, só que essas colas, elas são mais viscosas e as colas também têm diferentes tempos de pega. A Titebond original tem uma pega mais rápida, já a Titebond 3 você tem um tempo em aberto maior. Então, dependendo do tipo de trabalho que você vai realizar, você precisa levar isso em consideração. Mas sim, é possível usar todas as colas da Titebond que eu estou mostrando aqui para fazer colagens de lâminas.
Olha só como é que ficou depois do arremate, fazendo os cortes. Essa aqui é aquela parte que eu havia comentado, que ela é levemente curvada. Então, usando a Quick and Tick, a gente conseguiu fazer a aderência da lâmina na tampa da caixa, porque a cola realmente tem uma pega e um processo de colagem muito rápido. O que nós vamos fazer agora, Flávio? Então, agora, a próxima etapa eu vou medir aqui a dimensão correta depois de ter aplicado as laterais aqui das lâminas, né? Vou deixar 1 milímetro, 2 milímetros a mais no comprimento e na largura e fazer a próxima etapa, que é o corte do bigode. Vamos lá então. Dentre os 60 bigodes que o Flávio trouxe aqui, olha, tem bastante coisa. Nós escolhemos esse bigode para ficar na nossa caixa. Então já recortamos ele. O importante é você definir o local que ele vai ficar. Então eu não gosto muito daquele desenho esquadrejado, bonitinho. Então nós vamos colocar ele de uma forma mais solta. Aí também é uma questão de gosto. Até comentei com o Flávio que futuramente dá para fazer uma gravação a laser, aplicar alguma coisa em cima dessa caixa. Se combinar ou simplesmente pode deixar o bigode. Definindo a posição do bigode, nós vamos para as lâminas contrastantes. Então o que nós escolhemos? Essa vai ficar com essa para a caixa maior, então esse aqui vai ser a cor do bigode. E para essa outra caixa nós escolhemos essa lâmina que se parece com essa que está aqui no meio, e nós escolhemos essa outra para fazer o bigode. O que é interessante, que dá para cortar, né, Flávio, todas de uma vez só. Sim, exatamente. Então basta a gente posicionar as lâminas da forma que a gente quer. O Flávio estava me explicando também sobre o sentido dos veios da madeira. Então você pode brincar, você pode deixar de topo, você pode deixar na diagonal, e assim você define como que você quer. Como que é a montagem, Flávio? A gente coloca uma em cima da outra? Bom, agora é o seguinte, definido a posição, né? Agora nós vamos colocar uma sobre a outra. Então imagine que elas vão ficar praticamente nessa posição. O que eu faço agora? Pego a fita crepe, faço a fixação desse sanduíche que eu falo, né? E aí faço efetivamente o corte. Pode parecer complexo, mas depois do corte você vai ver o resultado. Agora a próxima etapa do processo é fazer o corte efetivo do bigode. Então eu tenho aqui as lâminas que nós fizemos o sanduíche aqui, né? Apliquei o desenho que eu vou recortar. Eu tenho aqui um mandril com uma broquinha de 0,5 milímetros, onde eu vou fazer a entrada para que a lâmina de serra faça a sua entrada. E aqui eu tenho a ferramenta que eu uso, que é um arco de serra em U e a lâmina de ourives que normalmente eu uso. Essa é uma 6/0. É uma das mais finas que tem, ó. É um fio de cabelo, bem fininha. Então aqui, ó, eu fiz o furo de entrada, né? Para quê? Para passar a lâmina. Agora eu dou uma apertadinha no arco aqui para dar uma estendida na lâmina. Eu sempre falo que tem que ter essa música aqui, ó, esse tom. Libero o arco e agora vamos à parte mais fácil. Enquanto o Flávio corta, deixa eu explicar o seguinte. No outro projeto que nós fizemos, nós trabalhamos com a serra tico-tico de bancada, que funciona também, mas o Flávio, ele é bem mais adepto ao arco manual para fazer esse tipo de corte. Então, no começo eu pensei que era uma coisa mais demorada, mas aqui ele está cortando 4 lâminas e o processo é bem rápido. É claro que exige um pouco mais de prática, mas funciona. Então aqui, finalizamos o corte. Com o apoio do mandrilzinho aqui, eu vou liberar todas as lâminas aqui. E aí, nós temos o bigode cortado. E aqui, olhando no oposto, né? Todas as 4 cores que nós cortamos. Agora o próximo passo é fazer a montagem da combinação. Exatamente. E colar. Então agora, Piotr, é encaixar e passar uma proteção aqui na lâmina para que a hora que for colar não passe a cola para o outro lado, né? E agora a revelação, né? Aí, olha só como é que ficou. Esse aqui é um. Claro que depois do posicionamento ele vai ficar um pouco diferente. Exato. E o que é interessante, inclusive as outras peças que sobraram, elas podem ser utilizadas. Então a gente consegue trabalhar gerando mais de uma peça. Ali forma mais um e aqui mais outro.
Então, sempre trabalhando com os negativos. Tem uma infinidade de possibilidades com esse daqui agora. Cola passada na posição. Pode ver, ó, que eu já deixei ele bem próximo da realidade que ele vai ficar. Depois acerta na lixa, certo? Depois a lixa faz o desbaste fino que nós vamos precisar para esse acabamento. Passei a cola, posiciona, colou, esquece. Projeto de marchetaria finalizado. Flávio, eu achei que demorou mais tempo a gente fazendo a colagem aqui da lateral do que o próprio bigode. Sim, é um tempo maior realmente, né, para fazer o revestimento inteiro da caixa e tal. Nesse aqui você viu que é muito mais prático, né, muito mais rápido. Por quê? Nós só fizemos revestimento aqui, é uma caixa já preparada, né? Imagino que a lateral aqui tenha levado mais tempo de cortar os filetes, sim, fazer a junção e tudo mais. Para fazer um lixamento, muito cuidado, porque a lâmina é muito fina. Essa lâmina não precisa de um lixamento muito abrasivo para você nivelar a superfície. Então fizemos o lixamento com o grão 180, depois fomos para o 240. E aí aqui no cantinho, só para não marcar demais e correr o risco de tirar toda a lâmina, a gente fez o lixamento com o grão 400. Recomendação, se você tem as esponjas abrasivas, aqui no canto fica muito mais fácil de você fazer o lixamento e você reduz o risco de você danificar toda a peça. Exatamente. O que está faltando aqui agora é o acabamento. Nós não vamos fazer o acabamento agora porque é um outro tutorial, uma outra aula. Mas aí, Flávio, o que a gente pode usar de acabamento? Seladora, verniz, cera, vai bem? Cera de abelha normalmente, né? Carnaúba que eles falam. Você pode fazer acabamento com óleo também, tá? Principalmente nessa caixa que é madeira maciça, acabamento com óleo vai ficar fantástico. O mais comum que nós usamos é a seladora. Só faça muito bem as escolhas, faça um teste antes, porque depois vai dar mais trabalho. Passou óleo, você não vai conseguir passar um verniz, por exemplo. Exato. Flávio, muito obrigado pela grande aula, né? Espero que vocês tenham gostado. Depois baixem os desenhos do bigode, faça uma escolha, trabalhe com arco de serra. Você não precisa ter uma tico-tico elétrica de bancada, você consegue trabalhar com arco. Você até pode construir um arco e aí você vai fazer ótimos trabalhos de marchetaria. Obrigado mais uma vez, viu, Flávio? Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para nós dois. E para todos vocês aí que são pais, feliz Dia dos Pais. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio do Clube Tático.